Me conta uma coisa, você já tentou ler a Bíblia, mas se sentiu meio perdido? Ou até mesmo começou animado, mas depois de alguns dias perdeu o interesse? Calma, você não está sozinho. Hoje eu quero falar com você sobre como ler a Bíblia do jeito certo e os 4 erros que nós devemos evitar para viver uma leitura que realmente transforma. Muitas das vezes, ao falar sobre ler a Bíblia de forma correta, pode causar um pouco de estranheza. Afinal de contas, tanto se fala sobre a importância de ler a Bíblia que muito pouco a gente ouve sobre a questão de ler a Bíblia corretamente. É como se já nos conformássemos com o fato da gente estar lendo a Bíblia e isso já está bom demais. Só que se a gente analisar, a leitura bíblica, ela nada mais é do que entender, conhecer, interpretar e aplicar também o texto bíblico. Então, se ler a Bíblia de forma correta vai te trazer tantos benefícios, então ler ela de forma errada também vai te prejudicar bastante. É como se fosse gerar na sua vida uma bola de neve. Para você entender melhor, se você ler o texto de uma forma errada, logo você também não vai estar interpretando o texto da forma que ele deve ser interpretado. Se você não está interpretando ele da forma que ele deve ser interpretado, logo você também não está entendendo. Se você não interpreta e não entende da forma correta, você também não consegue aplicar o texto da forma certa. É aí então que surgem tantas falsas doutrinas e falsos ensinamentos. E quando você está diante dessas falsas doutrinas, desses falsos ensinamentos, você não consegue entender e acaba levando aquilo para a sua vida porque você não estudou a palavra da forma correta, você não leu a palavra da forma correta, você não conseguiu aplicá-la na sua vida. E é muito interessante também que muitas das vezes nós nos apoiamos na obra do Espírito Santo e simplesmente deixamos por conta dele, lavamos as nossas mãos, como se disséssemos, eu vou abrir a Bíblia para ler e quem vai fazer a obra e trazer todo o entendimento para a minha vida é o Espírito Santo. Mas não é bem assim. Se você não tiver uma dedicação, uma atenção, um desejo por ler a palavra do Senhor, por ser realmente edificada por aquela palavra. E se você também estiver cometendo alguns desses erros que eu vou mencionar aqui, possivelmente você não vai conseguir interpretar a palavra de Deus. Você até pode pegar ali algumas pinceladas, alguns trechos que vai ter de certa forma alguma clareza para você, mas o texto como um todo você não vai conseguir entender. E consequentemente isso vai trazer prejuízos à sua leitura e estudo bíblico. Mas antes então da gente ir direto ao assunto, para todos aqueles que são novos por aqui, muito prazer, eu me chamo Elaine Teodoro e aqui no YouTube eu compartilho mais sobre vida cristã e sobre a palavra de Deus com o intuito de edificar a sua vida. Se você ainda não conhece o canal, já se inscreve e também ativa as notificações para você não perder nenhum conteúdo novo por aqui. Deixe o seu like porque dessa maneira o YouTube vai entregar esse vídeo para mais pessoas e pense como vai ser edificante espalhar ainda mais a palavra de Deus e você pode nos ajudar com isso. Deixe também o seu comentário, nem que seja um coraçãozinho, porque dessa maneira também gera engajamento para o vídeo e isso é muito importante e vocês também me motivam a continuar trazendo cada vez mais conteúdo novo aqui para o canal. Mas sem mais demoras, vamos então direto ao assunto. Bom, e o primeiro erro que nós devemos evitar para fazer uma leitura da Bíblia corretamente é ler a Bíblia por obrigação. Eu preciso ler a Bíblia, eu tenho que ler a Bíblia. Assim, o que se tornaria vida se torna um peso e um fardo para você. Você precisa entender que a Bíblia não é uma lista de tarefa. Ela é uma carta de amor de Deus para mim e para você também. Quando nós fazemos a leitura bíblica com o coração entregue e o desejo de conhecer a Deus, a leitura deixa de ser um dever e passa a ser um encontro real com o Senhor. Nós precisamos ter essa convicção, esse desejo de conhecer mais, de nos aprofundarmos mais, entender que aquilo vai trazer benefícios para a nossa vida espiritual e nos aproximar ainda mais de Deus. O segundo erro que nós não devemos cometer ao fazer a nossa leitura bíblica é ler sem considerar o contexto. O meu primeiro vídeo aqui no canal eu gravei falando justamente sobre como ter uma leitura correta da palavra de Deus. E eu mencionei uma frase que diz assim:
que texto fora de contexto é pretexto para qualquer coisa. É basicamente isso. Nós não devemos tratar a Bíblia como uma caixinha de promessas. Você se lembra daquela caixinha de promessa? Na minha época se chamava caixinha de promessa, eu não sei se você vai conhecer por esse nome, mas era basicamente uma caixinha com vários versículos bíblicos, tinham em vários formatos. Tinha um formato inclusive que era de uma Bíblia mesmo, e nele tinha vários versículos chaves mesmo, aqueles versículos que vai falar diretamente ao seu coração. A gente basicamente ia lá, pegava um versículo e show! A gente ficava feliz porque os versículos geralmente eram versículos de força, de ânimo, de que você ia vencer, de que você é vencedor, de que Deus estava no controle, de que suas lágrimas estavam sendo enxugadas, versículos com esse intuito. Eram versículos realmente motivacionais. Na verdade, se a gente analisar, ler um versículo sem considerar o contexto é como ouvir uma história e tirar as nossas próprias conclusões a partir do que a gente ouviu. O meu vizinho decidiu fazer obra justamente hoje. Então, sempre que você puder, faça uma leitura completa do capítulo. Leia, se for necessário, um capítulo antes, versículo antes, o que vem depois também. Interprete todo aquele contexto. Elaine, mas eu já tentei ler e o problema é que eu não consigo entender. Quando você lê um texto da Bíblia e você não consegue entender o que ele está querendo dizer, você pode ter certeza que a resposta está em versículos ou até mesmo capítulos anteriores ou o que vem depois. Então pode fazer aí uma leitura completa que você vai entender muito melhor do que você ficar pegando textos isolados e tirar toda uma conclusão que muitas das vezes não tem nada a ver com o que o texto está dizendo. E eu poderia até mesmo fazer um adendo aqui que é: não trate a Bíblia como se ela fosse um horóscopo. Não fique pegando trechos da Bíblia para você levar ali para o seu dia, sendo que você não faz uma leitura completa da palavra do Senhor. Isso está apenas trazendo para você palavras motivacionais e não está trazendo edificação real para a sua vida espiritual. O terceiro erro que nós não devemos cometer ao fazer uma leitura bíblica é ler com pressa, ler correndo. A Bíblia não foi feita para a gente ler correndo. A Bíblia foi feita para ser desfrutada. No momento em que você está se dedicando a conhecer mais o Senhor. Quando nós lemos a Bíblia, nós estamos procurando conhecer mais sobre Deus. Dessa maneira, tanto a compreensão do texto vai ser mais clara para nós, como também seremos edificadas pela palavra do Senhor. Como que a gente vai conseguir ter uma boa interpretação, um bom entendimento claro da palavra de Deus, se a gente está lendo com pressa, se a gente está lendo desesperada? A dica que eu dou aqui para você é encontrar um momento que seja mais tranquilo para você ler a Bíblia. Por exemplo, a minha leitura bíblica eu faço todas as manhãs, mas talvez essa não seja uma realidade para você. Talvez o seu período da manhã é um período mais agitado. Então você precisa encontrar aí na sua rotina um horário que seja mais adequado para você fazer a leitura bíblica de forma que ela seja proveitosa. Bom, e se você tem dificuldade na sua disciplina em ler a Bíblia e acaba procrastinando esse momento de forma que você nunca consegue colocar em prática a sua leitura, ou até mesmo por dificuldade de interpretar a Bíblia, eu te convido então a conhecer o meu e-book. Um e-book que eu elaborei com 10 passos muito simples que vão fazer com que você tenha um entendimento mais claro da palavra do Senhor e vai trazer edificação para a sua vida espiritual. Eu vou deixar aqui fixado no primeiro comentário o link então para você entrar em contato, para você estar conhecendo esse e-book. Eu tenho certeza que vai ser edificante para a sua vida, contar também com mais essa ferramenta, e vai ser um prazer para mim também poder contribuir, que você tenha um conhecimento ainda mais claro da palavra do Senhor. Clica aqui para você conhecer e saber mais sobre. Bom, e o quarto e último erro que nós precisamos evitar para ter uma leitura da Bíblia ainda mais proveitosa é trocar a Bíblia por conteúdos que falam sobre a Bíblia. Livros, vídeos, podcast, tudo isso nos ajuda muito a ter conhecimento sobre a palavra de Deus, mas isso não substitui a Bíblia. Por exemplo, se eu tiver naquele dia a oportunidade de ler apenas ou um livro que fala sobre a Bíblia, que vai trazer bastante embasamento, ou a Bíblia, eu vou preferir, claro, dar preferência para a leitura bíblica. Por mais teológico, por mais profundo que o livro seja, ele não substitui a palavra de Deus, ele não substitui a Bíblia. E muitas das vezes a gente acaba se perdendo nessas questões. Às vezes a gente acaba preferindo
ver um vídeo que resuma ali um texto bíblico, do que a gente pegar a Bíblia, fazer a leitura do texto bíblico. A gente até pode ver um vídeo que vai trazer pra gente um resumo, não tem problema algum, mas isso passa a ser um erro quando a gente quer substituir a Bíblia por esses vídeos. Tudo isso são ferramentas para conhecimento, mas não substitui a Bíblia. Fazer isso é basicamente como se nós ouvíssemos falar muito sobre uma pessoa, mas a gente nunca sentou para conversar diretamente com essa pessoa. Se você procura conhecer a Deus de verdade, você vai precisar ir direto à fonte. Então, leia a Bíblia com amor e não por obrigação. Respeite o contexto, não tenha pressa, medite, desfrute desse momento e não troque a Bíblia jamais por conteúdo sobre ela. Nós precisamos entender que o conhecimento bíblico é extremamente importante. É ele quem deve moldar a nossa vida, quem deve moldar os nossos pensamentos, nossas atitudes, a nossa forma de ver a vida. É ele que nos aproxima de Deus e nos leva a conhecer de forma mais profunda o Senhor. E é ele quem molda e deve moldar a nossa forma de viver. Precisamos entender a importância de ler a palavra de Deus da forma correta, entender, meditar, usufruir daquele tempo, daquele período, conhecendo ainda mais o Senhor, porque senão corremos um sério risco de levarmos a leitura bíblica como uma mera rotina, não sermos realmente edificados, tratados e moldados pela palavra do Senhor. A leitura bíblica não é sobre perfeição, é sobre o nosso coração. Quando nos aproximamos de Deus com o desejo de realmente conhecê-lo, Ele mesmo nos ensina. Bom, e se esse vídeo te ajudou, deixa o seu like, porque assim o YouTube entende que esse vídeo é relevante e vai entregar para mais pessoas. Deixa aqui nos comentários também o que você tem achado do canal, sugestões para o próximo vídeo, ou até mesmo se você já cometeu algum desses erros. Compartilhe esse vídeo com uma amiga querida. Caso não seja inscrita ainda no canal, já se inscreve e também ativa as notificações, porque vai ser um prazer ter você por aqui. Que Deus abençoe grandemente a sua vida e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!